Esse mês, conversamos aqui, e a mensagem ao longo do mês foi sobre coisas que precisamos lembrar. E ficamos falando, lembre sempre. Falamos de coisas bem difíceis esse mês. Coisas que a gente aqui provocou e foi provocado para que a gente lembre. Mas lembranças que não gostamos de ter. Só de eu recapitular algumas delas, eu sei que já vou causar desconforto. A gente começou falando que a vida é difícil, que o quanto antes a gente toma consciência disso, a gente encara a vida de um jeito diferente. Eu vou dizer para você, a sua semana vai ser difícil. Por quê? Porque você está num mundo difícil. E todos os momentos que a gente tenta se convencer de que a vida não é difícil, a gente fica com aquelas decepções, olhando, ai, como está difícil, porque isso foi acontecer agora. Se alimentássemos mais essa consciência, vivemos num mundo difícil, a gente teria mais fibra para viver muitos dos nossos momentos, mas a gente fica se iludindo que a gente está num parque de diversões e que alguns problemas apareceram, mas foram inesperados. Não. André, que pessimista. Não, o Senhor Jesus disse isso. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é para você desanimar. Não é para falar, ó vida, ó céus, não vou nem sair de casa, que palavra desanimadora. Não, a vida é difícil, por isso, arregaça as mangas, estufe o peito, se encha de energia, se encha de força e vai para ela com toda a garra necessária. Não vai com as mãos e pernas moles, porque vai ser um baque tremendo, você vai bater em muros muito forte. Então, ganhe consistência. Isso é muito melhor enfrentar a vida com essa consciência. Não paramos aí. Depois de ser dito isso, foi mencionado também em outra palavra muito difícil, que você não é tão importante. Calma, você é importante, mas você não é tanto quanto o seu coração maldoso e o meu coração maldoso faz a gente acreditar que somos. Estamos num mundo de 7 bilhões de pessoas, onde você, por incrível que pareça, não está no centro desse mundo. Por mais que às vezes eu e você queiramos achar que estamos. Queiramos demandar das pessoas, demandar atenção, demandar respeito, demandar que vivam em nosso favor, em nossos propósitos, que eles participem, que eles cooperem. Mas você já deve ter se dado conta que parece que ninguém concorda com isso. Eu julgo que eu sou muito importante, mas a minha esposa acha que não, acha que quem é importante é ela. E impressionante que a gente teve 2 filhos, que a gente nem ensinou isso direito para eles e eles já acharam que eles estão no centro. E aí eu estou aqui no trabalho educacional tentando mostrar para eles que eles não são o centro do mundo. Não somos. Tem uma pessoa que é o centro do mundo e a gente conversou sobre isso. Que crianças às vezes fazem isso. Os pais, os avós, os tios que veem a Lívia tão fofinha assim e ficam ali paparicando ela um monte. Ela já nasceu achando que ela é muito importante. Mas isso tudo faz às vezes ela confirmar isso porque isso passa por todos nós. E aí ela fica no centro. E de repente ela vai ir para a escolinha e ela vai descobrir que ali não tem ninguém como o vovô, a vovó, a mamãe e o papai. Inclusive tem outras pessoas que esperam tanta atenção quanto ela espera. E agora ela vai ter que competir. Porque todos eles lá estão esperando que o mundo faça uma grande roda, fique olhando para eles, vendo o showzinho deles. E ela vai agora entrar numa grande competição. E assim somos nós, crescemos e continuamos achando que o mundo vai fazer uma grande roda e vai ficar olhando para a gente. E prestando atenção na gente, aplaudindo a gente, falando, nossa, que fofinho. E não é isso. Daí, de repente, a gente vive inúmeras frustrações e tristezas, descobrindo, poxa vida, eu sou tão importante, mas incrível. Ninguém parece concordar com a minha opinião. É verdade, e não é mesmo. E nem eu sou. Só tem uma pessoa que entra no centro da existência e dá o show dele e faz a gente feliz. E a gente tem que sair do centro para que o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da história, desse show continuamente. A gente falou sobre isso. Então a melhor coisa para a sua vida, lembre, você vai ter uma vida difícil. Em segundo lugar, você não é tão importante. Semana passada o Vladimir já compartilhou aqui a seguinte verdade, de que nós não estamos no controle. Triste assim, mas por incrível que pareça, você não está no controle. Você não está no controle de um monte de coisas. E você fala, não, eu sei não, a gente não sabe.
Porque quando as coisas não funcionam do jeito que a gente gostaria que funcionasse, como a gente fica pé da vida. Como a gente fica frustrado. Como a gente fica imaginando que o universo está conspirando contra a gente. Como se a gente, realmente, o universo tivesse parado para dar atenção para o André. E falando assim, não, agora eu vou atrapalhar a vida do André. Não, eu não sou tão importante assim e eu não controlo. Eu não controlo nem a minha própria vida. Eu não controlo os meus pensamentos direito. Eu mal controlo, com muito esforço, educação e graça de Deus, as minhas vontades e os meus desejos. Imagina, o que controle temos? E quando a gente entende que nós não temos um controle, mas temos um Deus que tem todo o controle, dá para a gente começar a ser um pouquinho mais grato. Dá para a gente começar a ser um pouquinho menos ansioso e ansiosa e falar assim, como cantamos aqui, no controle tu estás, fazes tudo cooperar para o bem. É fácil cantar, né? Mas amanhã, a hora que der uma coisa bem difícil acontecer na sua vida, você lembra disso. É verdade, a vida é difícil e eu não estou no controle, mas Ele está. O problema não é a gente não ter o controle em muitos momentos, porque isso aí a vida acho que já provou para você. O problema é que você esquece e não reconhece em muitos momentos que Deus está no controle. Deus está no controle. E hoje, já que foi um mês de falar de coisas difíceis, de lembranças difíceis, hoje eu queria que vocês voltassem semana que vem, depois do que eu vou falar hoje, tá? Mas eu acho que hoje é uma das palavras mais difíceis porque a gente também não quer ouvi-la. A gente vai morrer. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Tem duas imagens que eu queria que vocês vissem antes da gente ler. Gente, a Suprema Corte decidiu da Colômbia que até 24 semanas pode ser dado fim a uma vida lá naquele país. O receio na América Latina é que isso ganhe força em outros tribunais. Mas com 24 semanas já tem uma vida ali. A morte está presente demais nas nossas vidas. É horroroso, a gente condena isso aí, condena veemente, mas não para por aí as tristes notícias da semana. Próxima foto. Não é esse aí, não é o vídeo. Ó. Socorro. Ajude a Ucrânia. Parem o Vladimir Putin. O conflito e a encrenca que está acontecendo naquela região do leste europeu supera tudo que a gente possa imaginar, porque nesse mundo de conflito, de guerra, as narrativas são as mais diversas. Tem partidos políticos e opinião de determinado grupo no nosso país que legitima e acha que o grande culpado disso aí é o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa. E boa parte dos meios de comunicação são unânimes em dizer que nada justifica o presidente russo assumir e querer tomar conta de um outro país, né? E desfazer aquele Estado, e assim vão as notícias. Para tristeza não parar por aí, a gente acumula muitas e muitas mortes pelo Covid. E está aqui as máscaras deixando um reflexo de um mundo de morte que está passando por nós. Eu não vou tecer muitos comentários nem sobre política, nem sobre a decisão equivocada da Suprema Corte colombiana, mas mostrar para a gente assim, que em tudo isso aí, causa-nos horrores a seguinte verdade: a morte está aí. Seja a informação do aborto, seja do Covid, seja da guerra, a morte está aí. A gente vai morrer. Eu e você vamos morrer. A morte está muito perto da gente. E é porque a gente tem que lembrar disso? Porque a gente não quer pensar. A gente não quer pensar nela. A gente não quer pensar nela por vários motivos. A gente teima em ficar bem longe dessa informação e ficar bem distante. Vamos voltar para o texto bíblico de novo, por favor? A partir do verso 8, diz assim: ó, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim,
quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Verso 19 chama a sua atenção, e vai ficar paradinho aí por enquanto, até eu pedir outro versículo, Fernando. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos orar uma vez mais. Senhor, estamos diante do Senhor com esse assunto tão difícil para a gente, um assunto indigesto, fúnebre, numa semana que o nosso mundo foi marcado por notícias horrorosas. Nós autorizamos como seres humanos a morte de bebês na Colômbia. Nós autorizamos como seres humanos a morte do nosso próximo por desejo de poder, recurso, expansão territorial. Nós, Senhor, estamos sofrendo com um quadro horrível de saúde por essa pandemia. Em todos os cenários tem uma verdade sendo dita: nós somos mortais. Fala-nos, Senhor, ao coração, ajuda-nos a refletir, pensar nessa verdade e receber o consolo que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Conversa importante que Deus, nosso Deus, teve com o ser humano. Uma conversa logo no início, há um número grande de pessoas, de estudiosos, dizem assim que esse momento da história humana é essencial para entendermos muita coisa, para entendermos o sofrimento, para entendermos o mal, para entendermos a tragédia. No momento que a gente sair do vento, no momento que a gente ignora esse texto, fica muito difícil a gente compreender as verdades sagradas. Isso aqui é um coração para a gente entender muita coisa. O coração da má notícia é o tempo em que, depois do ser humano, numa relação de aliança, Deus deu todo mundo, todo o universo para o ser humano gerir, cultivar, trabalhar, ser feliz. Não o deixou só, colocou uma companheira e fez aqueles dois viverem no melhor dos cenários. Mas Deus Criador decidiu, nesses termos, colocar um símbolo de uma relação de fidelidade. Naquele momento éramos livres para fazer o que é certo. Diga-se de passagem, gostamos de conversar e usar o termo livre-arbítrio dentro desse escopo aqui, porque o único momento que o ser humano teve liberdade foi nesse momento. E eu já vou explicar, porque é bem provável que você esteja ouvindo falar que nós temos livre-arbítrio, eu vou falar porque não temos, mas já te explico. Nesse momento, o ser humano não tinha ainda a contaminação pelo pecado. O pecado
como um câncer que destrói tudo e todos, ainda não tinha entrado, mas Deus tinha colocado ali um símbolo, uma árvore do conhecimento do mal, e falado para o ser humano que ele tinha feito com amor, que tinha um relacionamento saudável com ele. Não coma, não coma, você pode comer qualquer coisa, mas se comer dessa daqui, você vai morrer. A ordem é, não coma, porque a morte vai entrar no mundo. E aí, persuadido pela serpente, e desconfiando da verdade de Deus, olha essas duas coisas, persuadido pela serpente e desconfiando da verdade de Deus, o ser humano confiou mais na verdade de Satanás e nos interesses do seu coração e cedeu à tentação. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e desconfigurou o ser humano, porque assim que o Senhor Deus o chamou, ele teve vergonha e ele foi correr se esconder. Teve vergonha de sua mulher, perceberam que estavam nus e tiveram medo. O medo entrou, assim, porque o medo entrou, porque o terror entrou, porque o afastamento de Deus entrou no mundo, porque somos assim, o pecado. É essa palavrinha que saiu de moda por um tempo na sociedade, porque parece coisa de gente moralista, conservadora, com mente fechada, mente limitada, mas é a verdade, é o jeito de se explicar, é a verdadeira história do mundo. Aqui entrou o caos, aqui começou o aborto, aqui começou a guerra, aqui começou a pandemia. O mundo ficou esquizofrênico, o mundo se colapsou, começou a sofrer, a sangrar. Os próximos capítulos da Bíblia, sabe o que é? É de dois irmãos, um assassinando o outro por causa de inveja. Você tem uma ideia, um irmão assassinando o outro. Não pensa que os dias são maus. Gente, a gente está em dias difíceis. Deixa eu falar para você, depois desse episódio aqui, talvez você nunca tenha tido essa curiosidade, mas se você folhear as páginas da Escritura buscando morte, você vai ver muito sangue na Bíblia, muita morte. A morte entrou. Quando Deus disse ao ser humano, você vai morrer, não era assim, olha, você um dia, como todas as pessoas vão morrer. Não, foi feito para não morrer. Por isso temos horror a essa fala. Por isso não gostamos desse tema, porque não fomos feitos para morrer. E nem a minha vontade aqui agora é deixar a gente um pouquinho mais simpático. Sair todo mundo fúnebre aqui e falar assim, não, estou de bem com a morte. Não é isso não. A morte, ela é sempre um caos na nossa vida, porque não fomos feitos para ela. Por isso ela nos causa tanto pavor, desespero, e a gente foge dela. O detalhe é o seguinte, ela entrou porque desobedecemos. Mas qual é o meu ponto? Qual é o ponto de hoje? O ponto é a gente lembrar o que diz o versículo 19. O que diz o versículo 19? No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado. Sabe de quem são essas palavras? Do seu dono, do seu Criador. Eu sei que isso é ofensivo para indivíduos no século 21, tão absolutos em si, mas essa é uma palavra de acordo com a perspectiva bíblica. O dono da vida é o que tem direito de tirar a vida. A sua vida não te pertence. Por isso a regra, não matarás. Quem deu essa regra? Não foi uma constituição de um país. Quem deu essa regra foi o próprio Criador. Porque ele diz, não matarás, porque a vida é dele. Ninguém pode tomar algo que só Deus dá. A vida é dele. Ninguém pode tirar. Isso fere as vontades do Criador. Mas, diga-se de passagem, ele pode tirar. Ele dá e ele tira. E é ele falando para o ser humano aqui, olha, você é pó. Então eu quero chamar a sua atenção, primeira coisa, o que Deus nos diz. O que Deus diz sobre nós? Somos pó. Somos pó. A palavra humildade, você vai na raiz dela, ela vem dessa ideia de humus. Humus, terra. Somos pó. Deus dizendo, você é pó. Eu acho que esse é o primeiro ponto de lembrar, a gente vai morrer por quê? Porque primeiro, isso parte da própria vontade de Deus. A gente acha que vai viver para sempre. A gente vive cada dia jurando que a gente vai viver bastante. Muito mais do que a gente imagina. E assim, por que é tão importante? André, qual é a razão de uma conversa sobre essa numa semana tão turbulenta? Colocar as coisas no devido lugar. Porque esse é o interesse contínuo de Deus para abençoar a vida dos teus filhos. Colocar as coisas sob o prisma correto. Porque você já deve ter visto algum filme ou alguma historinha sobre quando as pessoas são informadas de que um médico chega para ela e fala assim, olha, então, você tem
apenas 3 meses de vida. Aí, curiosamente, você descobre que quase sempre essas pessoas têm uma mudança revolucionária na vida. Elas tendem a deixar o que é trivial de lado e conseguir, parece que abrir os olhos dela para o que é realmente essencial. Aí elas começam a perder o medo daquilo que elas nunca deveriam temer e deixar de lado coisas das quais elas não deveriam se agarrar tanto. Que terrível! Deveríamos lembrar constantemente disso. Gente, esse assunto aqui é um assunto bíblico. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, olha, é melhor ir numa casa que é luto do que numa que tem festa. Por quê? Porque na casa que tem luto, o ser humano aplica o seu coração a pensar sobre as razões mais importantes da vida. Porque Deus está dizendo aqui, olha, Deus dizendo, então é uma palavra de autoridade, você é terra, e detalhe, terra volta para terra, terra volta para terra, e eu sei que tem uma falinha meio clichê daquelas pessoas assim, olha, se tem uma certeza na vida, você já deve ter ouvido isso, é que a gente vai morrer. Mas a gente fala isso com uma trivialidade, porque a gente não debruça sobre essa realidade. E eu penso assim que talvez essa conversa aqui está sendo apavorante para algumas pessoas. Como assim? Pensar na morte, André? Para com isso. Tem até uma chargezinha entre o Charlie Brown e o Snoopy, eu não sei se vocês já viram. E a galera gosta da fala justamente porque não está dando ênfase para a morte. Um chega assim, e eu não sei quem conversa com quem, mas a fala é mais ou menos assim, fulano, oi, um dia a gente vai morrer. Parece meio penumbra, assim, meio a pregação de hoje. E daí o outro fala assim, mas todos os outros dias a gente vai viver. E é essa parte que a gente gosta. É essa parte que a gente gosta de se concentrar. André, não vamos falar de vida? Aliás, André, é carnaval. Tinha que estar mais eufórico o negócio aqui, né? Tinha que estar mais empolgante. É esse assunto, que desconexão com a realidade, que falta de senso. Não, gente. É porque a gente precisa pensar. Eu digo para você, se muitas pessoas, na noite de hoje, no feriado de hoje, pensassem que a vida é curta, que a vida é breve, que era querendo ou não, daqui a pouco ela vai se ter com o Criador dela, que daqui a pouco ela vai ter que se despedir, ou não, ou vão só se despedir dela, ela tomaria decisões muito diferentes do que ela está tomando para esse final de semana. Nós vamos voltar para o pó, nós vamos morrer. Quando, André? Não sei. Pode demorar 40 anos, 50, 30, 10, 5 dias, eu não sei. Mas o fato é que lembrar disso vai ajudar a gente a colocar as coisas no lugar certo. Talvez algumas pessoas estejam fazendo essa pergunta, tá, a gente vai morrer, mas a gente vai terminar essa conversa aqui hoje assim? Não. Sabe por quê? João capítulo 11. A gente precisa pensar na morte, porque só pensando na morte essas palavras aqui vão fazer sentido. Se você não pensa na morte, essas palavras aqui não fazem sentido. Aqui é Jesus dizendo assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe qual é o contexto disso que ele está falando? E quando ele repetiu essas palavras, no momento que Lázaro tinha morrido, diante de um cenário de morte, diante de um grande amigo, diante de lágrimas, diante de choro, diante da sentença cruel de que a morte vai nos pegar. Porque o ambiente de funeral é isso, está todo mundo pensando na morte do outro e consequentemente levado a pensar na sua também. E aí diante desse cenário de morte, quando eu e você temos chance de pensar, nós vamos morrer, a gente ouve essas palavras. A gente vai morrer e acabou, André? Não, não acabou. Não acabou para alguns. Começou para alguns algo maravilhoso. Por quê? Porque aquele que venceu a morte, aquele que também conheceu o que era passar por essa terrível experiência, foi crucificado no meu e no seu lugar. E ao terceiro dia, se levantou dentre os mortos. Mas antes mesmo disso acontecer, ele já falou, eu sou a ressurreição e a vida.
quando eu e você pensamos na realidade da morte, a gente necessariamente é conduzido para a seguinte coisa: ei, pensa com seriedade. Se você vai morrer, e isso pode ser ainda hoje, ou amanhã, ou essa semana, a pergunta fica: o que vai ser da sua vida? Tem vida após a morte? Maior consideração importante, eu não sei se todos aqui já pensaram sobre isso, mas de acordo com a verdade da Bíblia, sim, tem vida após a morte. E a vida após a morte está extremamente relacionada ao que você faz aqui agora, as decisões que você toma aqui agora. E se você não for consciente dessas decisões, não adianta depois pedir para alguém fazer culto do 7º dia. Diga-se de passagem que a nossa igreja não faz. Porque as escrituras dizem assim, olha, depois da morte segue o seu juízo. Depois da morte segue o seu juízo. O que é? O momento da conversa é agora. Cristo conta uma parábola que tinha um rico e o pobre, Lázaro e o pobre, conversando, Lázaro e o rico conversando, e o rico dizia assim: Pai Abraão, deixa eu voltar para falar para os meus irmãos, para ele não vir para esse lugar de sofrimento aqui. E Abraão responde para ele: olha, lá ele tem a lei e os profetas, e se ele não ouvir a lei e os profetas, nem que um ressuscite dentre os mortos, ele não vai acreditar. Se você não confia nas escrituras e fica esperando um grande milagre, um grande acontecimento, deixa eu dizer, isso não vai te convencer. Ou você confia nas verdades das escrituras e entende, primeiro, que Deus diz que você vai voltar ao pó, e vai se encontrar com Ele para dar conta da sua vida. Esse é o grande ponto. Gente, essa semana pode ser uma revolução para muitos de nós estar aqui. Porque no momento que você considera isso, eu vou morrer, a grande pergunta é o seguinte: enquanto eu não morrer, que vida eu tenho que viver para que de fato a morte não seja um grande problema? Porque para muita gente a morte vai ser um grande problema. E o que Jesus está falando aqui, olha o seguinte: para um tanto de gente que crê em mim, a morte não vai ser um problema. Agora, se você não crê em Cristo, e eu vou falar para você o seguinte: crer em Cristo não é vir à igreja de vez em quando ou sempre, não. Crer em Cristo não é nem falar das palavras de Cristo, como eu estou fazendo aqui, porque aqui não tem garantia. Crer em Cristo é falar assim: olha, eu vou entrar num relacionamento com o Senhor, eu vou seguir o Senhor até o fim, até a morte, custe o que custar. O que custar, o custo não interessa, eu vou te servir, eu vou viver para o Senhor. Daqui em diante a minha vida é o Senhor. Isso é crer em Cristo. Crer em Cristo não é batendo, eu confio em Jesus, não, Jesus lá dos cristãos de Nazaré, Natal, estou tudo nesse esquema aí. Não é isso não. Crer em Cristo é segui-lo. E eu vou falar para você que hoje é convencido da realidade da morte, isso tem um grande impacto, de você perceber assim: peraí, eu preciso de esperança, porque se a morte me pegar, o que vai acontecer comigo? Ele está dizendo: quem crê em mim, terá vida eterna, terá vida para sempre, viverá para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora eu vou falar uma coisa para você: que vida a gente vai viver? Se a morte está logo ali, está logo ali. Quando, André? Não sei, mas está logo ali. E não adianta você adiar: não, eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo para me consertar, eu vou ter tempo para abandonar esse comportamento aqui, que Deus é desonrado com ele, eu vou ter tempo para arrumar as coisas na minha casa, eu vou ter vida. Para com isso, você não sabe se vai ter tempo, pode ser que a sua vida seja chamada hoje, sabe, não sabemos, esse mundo horroroso. E aqui fica a minha condenação à guerra, fica a minha condenação a essa maluquice de aprovação do aborto, fica aqui a condenação a tudo quanto é maldade, mas isso não impede que nós amanhã sejamos alvos desta triste realidade, que pode, gente, num piscar de olhos, acometer cada um. Agora, se isso é verdadeiro, se você está crendo que, percebe comigo, nós não acreditamos que vamos morrer. Nós não acreditamos. Fato é que alguns de nós estão assim, adiando um compromisso real com Cristo. Mas sabe por quê? Porque você acha que você tem tempo. Talvez você não tenha mais tempo. E aqui assim: André, talvez alguém está aqui até argumentando assim: mas eu acho que as pessoas não deveriam ser convencidas para ir para Cristo, nesse apelo aqui, quase como, você está quase apontando uma arma para a nossa cabeça, André, e falando assim: se entregue em Cristo, senão eu te mato. Eu não estou fazendo exatamente isso, mas é quase.
Agora fala a verdade. Se você sabe que está vindo um trem, e tem algumas pessoas que você talvez não as ame demais, mas tem algum nível de simpatia por elas, e você sabe que elas estão pisando no trilho do trem, e o trem está vindo, e elas estão alucinadas, elas não enxergam o trem e não ouvem o apito do trem. O que a gente tem que fazer? Eu acho que eu estou aqui hoje fazendo isso. O trem está chegando. E eu posso dizer, o trem da morte. Talvez algumas que não, isso aí vai demorar. Você, na idade que está, quando pensa na vida que você já teve, você fala, nossa, foi um instantinho e eu cheguei aqui, já estou com 42 anos. Parece que esses dias eu era uma criança. Vai passar rápido. A gente vai chegar lá. Uma hora vai ter um funeralzinho e alguém falando, o André está aqui. Mas eu quero que nesse dia, esse versículo aí esteja, e alguém esteja dizendo assim, ó, mas o André está muito bem. Por quê? Porque ele sabia que ia morrer. E diante da realidade da morte, ele priorizou o que é excelente. E ele deixou de lado o que não é vital. E aqui eu quero listar, talvez, coisas que você acha que é tão vital. Alguns de nós vivem loucos pela segurança. E aí cuidamos bastante da saúde, cuidamos bastante da aposentadoria, cuidamos bastante do dinheiro, cuidamos bastante porque a gente quer segurança, segurança, segurança. E daí estou eu aqui jogando essa bomba para você, falando assim, ó, não adianta nada. Não adianta nada, porque isso não te protege em última instância. E você sabe, tem um tanto de gente que não quis sair para lugar nenhum, aí morreu. E aí eu não estou chamando, não é um convite à leviandade não. Ah, então vai, abusa da vida. Não, não é isso não. Mas não temos esse poder todo. Não, eu não estou cuidando da segurança, eu estou cuidando do meu nome. Eu quero ser uma pessoa realmente que faça alguma coisa vital na vida, que faça acontecer. E aí você está correndo atrás. Dinheiro, sucesso, grana, beleza. E assim vão, conforto. Porque tem muita prioridade, né? E a Escritura chama a gente e fala assim, ó, para limpar o rosto um pouco. Ei, enxergue a vida. Perceba, o mundo, o caos que está, mortes ocorrendo, guerra, leis absurdas ocorrendo, o mundo está em colapso, e o que você está fazendo? É isso que a Bíblia está fazendo para a gente, para que eu e você, o quê? Fique louco agora, André, a gente vai ficar, não, a gente vai fazer uma coisa só, curvar-se diante do Salvador e falar assim, ó, eu não tenho esperança em mim, me salva, tenha piedade de mim, ó Senhor Jesus Cristo, me salva, me aceite como um filho teu, me deixe te servir e me segure em tuas fortes mãos, porque eu tenho medo. Medo. André, a gente tem que ter medo para ir para Deus? A gente não tem que ter nada, mas se o medo ajudar, vamos embora, gente. Eu me agarro a ele porque eu tenho medo. Do que você tem medo, André? Eu tenho medo quando eu penso nos meus filhos. Eu tenho medo de deixar minha família. Eu tenho medo da morte porque às vezes a morte vem com outros sinais, né? Fraqueza, demência, impotência, esquecimento, solidão. A gente fala que não tem medo da morte alguns aqui, mas de todos os sinais dela você tem. Porque com a morte você ganha menos, com a proximidade da morte, adoecido, velhinho, você ganha menos, você fica solitário, você fica necessitado dos outros, a dor chega. A gente tem medo de todos os sinais da morte, mas a única coisa que tem aí é a morte dando sinais, mostrando pra gente, e a gente fazendo assim, ó. Lá, viva a vida, viva a vida. Não, a morte está aí. Não precisamos temer. Por quê? Porque ele disse isso aqui, ó. Eu sou a ressurreição, a vida. Então, a questão é a seguinte, venha para Cristo. Não venha para a igreja, não. Venha para Cristo, venha para os pés dele, siga-o, sirva-o, ame-o, entregue-se para ele. Por quê? Porque eu vou viver para sempre. Eu vou viver para sempre. Eu queria chamar os músicos para a gente cantar mais uma canção. E eu vou fazer uma oração antes deles cantarem. Eu vou fazer uma oração e talvez você está aqui hoje e fala assim, isso aqui foi para mim, André. Essa palavra falou comigo. André, eu entendi o recado, é Deus falando para mim, André, eu tenho certeza, é comigo, é comigo. E daí você está falando, André, o que eu faço agora, André? Faz uma coisa só. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu entendimento, e você agora nessa oração pode falar assim, Jesus, eu me arrependo,
eu vivo só para mim. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu não sei quando o Senhor decidirá me chamar, mas eu não quero ser julgado com os maus, com os corruptos. Eu não quero ser julgado com os incrédulos. Eu quero a sua justiça, ó Senhor Jesus. Eu quero viver para ti agora. Eu quero começar essa vida contigo e valorizá-la. Faça essa oração comigo e depois cante essa canção com alegria. Porque não é para a gente sair desesperado aqui não, mas é para a gente sair crente. Crente, porque a única esperança para mim e para você não é fugir da morte, é fugir para Jesus. Porque só Ele vence a morte, e só quem está com Ele vence a morte e vai ter ressurreição para a vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu não quero morrer. Eu não fico muito confortável de pensar que uma hora meus olhos vão se fechar e não vão se abrir mais. E eu fico pensando como que vão ficar os meus filhos, a minha esposa, as pessoas que eu amo. Eu fico com muito medo. Eu não sei como que é essa passagem, como que é fechar os olhos para a história e abrir os olhos para a eternidade, mas eu sei que uma hora isso vai acontecer comigo e com todos que estão aqui. Isso vai acontecer. E hoje a gente teve chance de lembrar disso. Mas a grande alegria do meu coração é que, por fé em Cristo, por essa confiança que o Senhor me deu, eu sei que eu vou viver, eu sei que eu vou te encontrar, eu sei que eu vou viver para sempre. Eu sei que a minha história não acaba nisso, a história dos que te servem não acaba com a morte. A morte foi vencida, a morte foi destruída, a morte morreu para os que creem em ti. E talvez tem gente aqui hoje falando assim: eu quero viver para sempre, eu quero viver contigo. Jesus, tem gente aqui se arrependendo, se entregando para o Senhor, tomando uma decisão séria de abandonar as coisas fúteis e valorizar as que são essenciais. E não tem nada mais essencial do que viver para o Senhor. Deus, nós nos arrependemos pela futilidade, nós nos arrependemos pela uma sociedade que vibra com guerra, que vibra com aborto, que vibra, Senhor, com notícias tristes, que faz do noticiário, Senhor, um derramamento de sangue contínuo, mas não consegue enxergar a realidade que aí está. O Criador disse que voltaríamos ao pó. Nos arrependemos por tudo isso e queremos confessar a alegria de que o Senhor é a ressurreição e nós vamos viver para sempre com o Senhor, por isso nos alegramos. Em nome de Jesus, recebe aqueles que estão se arrependendo aqui hoje, Senhor. Recebe em teus braços, cuide deles, encaminhe-os para uma vida contigo, para que juntos, naquele dia, entoaremos a grande canção ao Senhor, que digno é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Em nome dele oramos e agradecemos, Senhor, e queremos louvar o teu nome agora. Amém. Para a cruz eu vou.
vida, imerecida vida, de graça receber.